boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Sejam todos muito bem-vindos para uma noite de estudo, uma noite de reflexões. Boa noite, Regina. Boa noite, Jane, tia Marta. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai encerrar o capítulo do Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou só aguardando aqui a nossa convidada entrar para a gente fazer o convite. Boa noite, Rosana. Nossa, Rosana Gente, amiga de infância. Aqui, nossa convidada entrou. Deixa eu fazer o convite. Tudo ótimo. Aleluia, né, Jane? Que capítulo longo. Faz o quê? Quase 2 meses estudando o mesmo capítulo. Deve ser porque nós precisamos ouvir muito sobre essas bem-aventuranças das aflições, né? Oi, Vi. Oi, tudo bom? Você me ouve bem? Ouço. Pessoal, se vocês estiverem com algum problema no som, mas eu tô ouvindo tranquilo. Qualquer coisa, vocês comuniquem a gente aqui. Qualquer probleminha. Tá. Peraí, só um pouquinho. Isso que eu ia perguntar, cadê você? Isso, isso. Desculpa. Ah, bem melhor. Bem melhor Melhorou? o som. Para mim melhorou, Vai que a pessoal. Se Maria, vocês, se a alguém Maria Eduarda acha. deu um nó aqui, mas acho que tá funcionando, né? Bem-vinda, gente, para quem não Obrigada. conhece, Viviane Amêndola Salomão. Por acaso, minha irmã, né? Não é tão por acaso assim, né? A gente deve ter Não escolhido lá existe o atrás, acaso. né? Gente, a Viviane, a Vivi, Mana, eu vou te chamar de várias formas aqui. Ela é da área do direito há muitos anos, mas é uma eterna estudiosa da área da doutrina espírita, né? Já atua, já estuda, já ensina, já pratica, enfim, ela tem muito para bater um papo aqui com a gente hoje sobre esse finalzinho desse capítulo. E pode ser que a gente termine até um pouquinho mais cedo, já vou avisar de início, né? Porque são as últimas questões do capítulo, a gente vem falando já sobre essa bem-aventurança, sobre como bem ou mal sofrer já há algum tempo. E na semana passada, só para recordar um pouquinho onde a gente terminou, né? A gente falou um pouco nem esperei você falar boa noite, já emendei a galopeira, né? Apresentei. Vai, emenda, depois eu falo. É tranquilo. Essa questão de ciceronear, eu ainda estou aprendendo. Então, na semana passada, a gente conversou um pouco sobre a melancolia, sobre esse sentimento que vem tomando conta da população mediante o que a gente vem passando. Falamos um pouco de como sair dessa ociosidade interna, esse ócio que a gente tem de desenvolver a parte espiritual, essa paz interior, tão ocupada com os afazeres externos que a gente se esquece do aqui a gente veio, né? A que a gente reencarnou. E nós terminamos falando um pouquinho sobre o seguinte. Eu sei que Jesus nos ensinou, que Kardec veio conversar conosco como consolador para nos ensinar que bem-aventurados, que felizes são aqueles que sofrem. Então, por que não eu colocar mais dificuldade na minha vida, né? Já que faz bem, então eu vou achar meios de eu sofrer mais. Só que, né, o que significa isso para Jesus, né? O que significa isso na nossa caminhada? Porque se eu for colocar algumas provas, pode ser que essa prova que eu esteja colocando seja vista até, inclusive, como um suicídio indireto, né? Agora eu vou procurar um pouquinho sofrer nesse canto aqui, agora eu vou sofrer ali, eu vou me penitenciar.
E a gente até fez uma pincelada sobre as penitências, sobre as promessas. Até a gente estava saindo da quaresma, né? Ah, eu me penitencio, eu fico 40 dias sem isso, 40 dias sem álcool, 40 dias sem comer a carne. Cada um se penitencia de um jeito. Eu vou me penitenciar. Ah, se algo acontecer, ou para algo acontecer, eu vou deixar de fumar. Sei lá, coloco algum vício, né? Ou vou deixar de comer carne de porco. Ou não vou mais falar mal de ninguém, né? Então, são penitências que a gente vem se colocando, né? Que algumas pessoas se colocam, para poder barganhar, talvez, um encurtamento do caminho até essa felicidade, né? Ah, eu vou barganhar, então eu não faço isso, porque daí eu chego mais rápido a ser feliz, né? Só que o que a gente estava pesquisando, né? Que para Jesus, o que Jesus disse está em Mateus capítulo 9, ele diz assim, Jesus nos falou misericórdia que é o que ele quer. Ele não quer sacrifício. O sacrifício, a penitência só é válida do fundo do coração, no fundo da alma, se eu tiver o arrependimento. Aquele arrependimento que vai me fazer tomar uma mudança de postura daqui para frente na minha escala evolutiva. E não por 40 dias. E não... Não, e ainda assim, me deixa fazer uma parte. E ainda Claro. assim, ainda assim, esse tipo de penitência ou de sacrifício tem que ser algo que seja para regenerar a sua alma, né? Quando você diz, por exemplo, vou deixar de falar mal de alguém. Então, esse tipo de penitência é algo que vai te fazer bem em todos os aspectos, porque vai regenerar a sua alma, né? Ou vou deixar de fumar, ou vou deixar de beber. É algo que é mais do que uma barganha. Na verdade, você está barganhando com você mesmo, né? Os benefícios serão próprios para o seu espírito. Agora a gente precisa saber se isso funcionaria como barganha para você conseguir alguma outra coisa. Que não fosse alguma coisa louvável, né? Que não fosse alguma coisa bom visto do ponto de vista da humanidade. Não para você, né? Ah, e se eu conseguir comprar uma casa, eu vou ficar 25 dias sem comer chocolate. Então, na verdade, essa questão também é muito relativa. O que você se propõe e para o que você se propõe, né? Até assim, eu Desculpa te vou cortar. não, o negócio É aqui é assim mesmo, bate-papo. né? É, Tá. eu não vou comer isso se eu conseguir aquilo. Eu ainda aproveito e ainda perco uns quilinhos, né? Então, assim, Então, poxa, né? Eu vou fazer, quando eu for fazer promessa, então eu vou fazer para esse lado. Mas o que eu vou estar arrecadando, já pensando no meu lucro material, que é perder uns quilos, né? Então, que vantagem que isso teria na nossa evolução. E não é isso que Jesus quis. Ele carregou a sua própria cruz, ele fez todo esse calvário, ele nos ensinou que o que ele quer não é a penitência, que ele quer essa misericórdia, essa compaixão com o próximo, né? Eu não vou fazer isso para ajudar o fulano, para o fulano sobreviver, porque ele está lá no leito de UTI, só porque é meu parente, né? Então, assim, Kardec vem nos colocar, nos relembrar que vantagem que eu tenho na penitência, né? Para a gente investigar essa nossa consciência do porquê que eu estou fazendo isso. Então, foi até mais ou menos por aí que a gente parou na semana passada. E isso já é uma coisa antiga. No Velho Testamento, a gente tem um monte de relatos de sacrifício dos animais para você entregar lá no altar. Eu consegui isso, então eu vou matar um cordeiro, eu vou matar algum animal para que eu possa
doar, né? E eu vou me penitenciando, eu vou matando isso e vou barganhando com Cristo. Opa, pera lá, né? Então, assim, é de verdade que eu tô fazendo isso? É do fundo do coração que eu tô fazendo essa troca, né? A Jane coloca aqui, acredito que devamos mudar a atitude, ser algo vindo de uma reflexão. E é bom, Jane, essa sua colocação, porque toda Páscoa, né, toda Quaresma, a gente vê um monte de gente fazendo isso. E às vezes até a gente já fez, né? Boa noite, Lâmia. E é de verdade isso, investigar a consciência, até que ponto, né? Eu tô fazendo isso para minha mudança perene, né? Não só aquela momentânea. E a gente parou nisso na semana passada. E para Certo. concluir esse capítulo, o nosso próximo tópico, para quem quer acompanhar no livro, seria o tópico 27, né? Dever-se-á Isso. por termo as provas do próximo? Por exemplo, né? O que eu estava pensando sobre isso, lendo esse capítulo? E daí eu abro para você discutir aqui com a gente. A gente espírita, né? Crê em que a gente tem várias vidas e tudo aquilo que a gente tem de dor, de dificuldade para passar é um resgate de algo, é uma prova, estou resgatando algo, estou tentando não errar de novo, algo que eu fiz e que estou pagando, entre aspas, estou resgatando e tentando melhorar. Aí a gente vê um cidadão na rua passando fome, ou tá lá morando, maltrapilho. A gente passa por ele, aqui na nossa cidade, aqui em Campo Grande, várias pessoas no sinaleiro, né? Na cadeira de rodas, às vezes outro dia eu vi uma senhora sem perna, na cadeira de rodas, vendendo eu não sei o que era, uma paçoca. E legal. Agora, eu como espírita, né? Eu tenho que olhar e falar assim, ah, Vou deixar não sofrer? vou fazer nada, tá pagando mesmo, né? Se ela tá assim, é porque alguma coisa de boa ela não fez, né? Lê do engano, né? Na verdade, assim, é que existe uma linha muito tênue, bem difícil de a gente entender essa situação de por ter uma prova do próximo, né? Você não vai ter como, por exemplo, levar a pessoa para sua casa, mas alguma coisa você pode fazer. Fato é que deixar, tendo condições de ajudar ao próximo, deixar que a pessoa sofra, porque você acha que ela não merece ser ajudada, é algo completamente contrário às leis de Deus, né? Tem uma frase, de todas as frases que eu li, estudando esses tópicos que a gente está trabalhando, que foi a que eu mais gostei. Que diz assim, ó, a vida toda deve ser um ato de amor. Essa frase, para mim, de todos os itens, foi a que mais me marcou. A vida toda deve ser um ato de amor. Se Deus colocou você perante essa pessoa, se essa pessoa te solicitou ajuda, ou se não te solicitou, mas te é possível ajudar, né, sem ser invasivo, faça. Como que nós vamos saber se nós estamos ali a pedido de Deus ou não? Então tem coisas que não nos cabe a nós entender ou julgar. É quando você diz assim, eu não vou ajudar porque essa pessoa merece estar sofrendo, eu estou fazendo o papel de Deus. De Deus. Será? Né? Será que essa pessoa não está na minha vida naquele momento porque eu tenho com ela um débito? E se eu der a ela uma moeda, esse débito futuramente, ou se eu der a ela um olhar, ou se eu der a ela uma palavra de carinho, esse débito futuramente não vai ser menor? Então nós não temos como saber determinadas situações. É por isso que a gente não pode deixar de ajudar. Então, depende muito do que significa pôr termo ao sofrimento, né?
Ah, a pessoa está sofrendo, vou acabar com a vida dela para que ela passe mais rápido, porque depois o próximo eu tenho que falar sobre eutanásia, É. aí já é uma outra situação. Mas dentro das medidas que são possíveis fazer, dentro daquilo que a lei divina, que as leis de Deus dizem que são possível, né, que é possível fazer, faz. Então, a vida toda deve ser um ato de amor, e isso é um ato de amor. Ajudar ao próximo é um ato de amor. É. Então, eu penso que a gente tem que estar, aqui ele diz, né? Deve o espírito estar compenetrado de que sua vida toda tem que ser um ato de amor e devotamento. Faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor. Estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, na verdade, o fato de você ajudar ou tentar, se te for colocado em suas mãos a possibilidade de ajudar, não significa que você vai acabar com o sofrimento, porque isso cabe a Deus. É merecimento da pessoa sair daquela situação ou não. Então, não nos cabe ajudar, nos cabe ajudar. E outra, né? A Lâmia colocou aqui. E quem disse também que não é aquela pessoa não apareceu na nossa vida para nossa prova, para ver assim, olha, Exatamente. vamos lá, deixa eu ver se ela já passou nesse teste, se ela sabe ter essa compaixão, se ela sabe ter essa misericórdia. E a Lâmia coloca assim, já pensou se os benfeitores pensarem isso da gente? Tipo assim, deixa lá, né? Fui lá, fiz uma oração, pedi ajuda, o benfeitor olha e fala assim, não, você tá aí, você tá porque você fez por merecer, então vamos lá, vamos sofrer. Alguém, Gabriela também coloca, vamos, acho que está fazendo o seu papel em sua família, na sua vida, e acha que está tudo certo. Porém, ver o próximo que está passando algo difícil, acha que é algo que ele está pagando pelos seus atos. Porém, ajudando o próximo é você que cresce espiritualmente, né? Sem dúvida. É um exercício seu. Até, Gabriela, dentro da família, talvez esteja a nossa prova, a pessoa que tem a debilidade, né? A gente, na nossa família aqui, eu e minha irmã, a gente tem uma pessoa com esses tipos de debilidade. Então você já imagina, né? É crescimento, não é só para a pessoa, é Não, amor o tempo todo, né, Vi? exatamente. E sabe que interessante que fala aqui também no Evangelho? Você colocou um exemplo de uma situação em que passou por você a possibilidade de ajuda, né? Então eu não estava Isso. fazendo nada, estava andando na rua, uma pessoa me pediu ajuda. E o Evangelho diz o seguinte, olha, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Então, na verdade, é interessante que a gente possa perceber que nós precisamos ir atrás para poder ajudar. Entende? Então, por exemplo, os atos de amor e caridade, você participa, né? De, vou fazer um sopão, eu vou... Então, você está indo atrás de pessoas para ajudar. Nós estamos, né? A gente costuma ir de ir atrás para pôr fim, não é para pôr fim à prova, mas para poder ajudar aquela pessoa a passar por aquela prova. Então, não é só esperar, é ir atrás de ajudar a pessoa. Quando a gente fala por fim, significa, veja, eu não quero... Não se vou eu der que ele salvar tá a comigo... pessoa, né? Isso, não é isso, entende? Mas você vai dar a oportunidade da pessoa melhorar, ou um abraço, ou através de uma palavra, através de um prato de comida, é um pedacinho que a gente não calcula a imensidão disso no plano espiritual, né? Então, assim, é ir atrás, não é só esperar. Né? De pôr fim ao termo, não, quem somos nós para pôr fim a aprovação de uma pessoa, né? Mas nós podemos servir de instrumento, sim, para que isso possa se amenizar, né? A Jane coloca aqui hoje que hoje ela ouviu uma palestra do Simão Pedro e ele diz que o mundo de regeneração não virá até nós, né? Não é plim mágica, ele vai acontecer. Nós é que devemos ter condições de ir ao encontro desse reino, desse mundo, de estar, de permanecer nesse mundo onde as pessoas serão
um pouco menos aflitas, né? E serão um pouco menos aflitas justamente com essa ajuda mútua de eu pôr um pouquinho de termo na sua dor, de ter na dor do próximo que passou ali, naquela que você viu à noite que vai chegar o inverno, aí vai estar frio, você vai lá e dá um cobertor, pelo menos uma noite ela vai dormir quentinha, né? Então, é ir atrás para auxiliar, Exatamente. desenvolver nesse amor, como foi colocado por Mateus, né? Misericórdia é o que eu quero. Não quer que se Uhum. penitencie, não quer o sacrifício vago, não quer essa misericórdia entre nós, entre os membros da nossa família, que muitas vezes a gente não tem, né? A gente fala, deixa, na próxima vida eu resgato, já que eu sou espírita, acredito, deixa para a próxima, essa aí não vai dar, eu vou resgatar só com o parente tal, com outro parente não. E a gente coloca muito assim, de sofrimento, desse olhar de auxílio pro deficiente que está na rua, ou para aquele que está passando fome, e não para quem está dentro da sua casa, gritando, socorro, eu estou sozinho, socorro, eu estou na solidão, e você fala, para, você tem tudo, você tem um lar, Para de você tem a frescura. comida, para de frescura. Aí a pessoa vai lá, você não deu esse colo, ou uma palavra, ou uma mensagem de bom dia, e a pessoa vai e comete um ato contra a própria vida, né? Então não é só aqueles casos extremos que a gente tem que atentar de entregar esse amor, mas né, dentro da nossa família, a nossa grande missão, né? A gente fala dos missionários, de Chico, de Madre Teresa, mas nós temos uma missão com os nossos que estão dentro da nossa casa, né? A Lâmia também coloca que tem uma lição no livro Jesus no Lar que fala sobre a razão da dor, onde Jesus diz que nós recebemos o amparo desde o berço, mas que somos ingratos, não valorizamos então a dor vem para nos levar a Deus, né? É profundo isso, né? É o bem sofrer, é o bem sofrer, né? Que a gente às A vezes dor vem a nós para nos levar a Deus, né? Que é, na verdade, isso a coluna desse capítulo, né? é Coluna vertebral desse através capítulo. da dor e da atenção que a gente desse bem sofrer que a gente vai aprender a caminhar mais lado a lado. Agora Exatamente. é o tópico, um tópico complicado, né? Que a gente tem muita gente a favor, polêmico, vamos dizer assim, não é complicado. Polêmico. Um tópico Polêmico. polêmico até por questão, não sei se vocês estão ouvindo bem, começou a cair uma chuva terrível aqui. Aqui Tá, também, tá bem tá dando ruim. para ouvir? Não, aqui tá, Tranquilo. eu tô te Tá, ouvindo. tá. Tranquilo. Que seria o seguinte, né? Então a pessoa tá lá sofrendo. Eu tô vendo que ela tem uma doença degenerativa. Eu não sei o nome da doença, por exemplo, que eu vou estar falando aqui, mas tem uma doença degenerativa que você vai parando de funcionar os órgãos, o pulmão, aí você não consegue respirar, aí você não consegue mais se mexer, aí você fica acamado, tá, é um exemplo. Outra pessoa que entrou, sei lá, em coma e não acorda de jeito nenhum, né? Tá lá, coração tá batendo, os órgãos estão funcionando, o rim tá ok, mas a pessoa não acorda e tá lá sofrendo, a família sofrendo, todo mundo sofrendo, porque não pode fazer nada para acabar com isso, né? E aí vem a tal da eutanásia, né? Então, por que já que ela tá sofrendo tanto, já que não tem mais jeito, por que Certo. que eu, então, não vou lá e desligo o aparelho? Faço uma prece, qualquer coisa, e coloco fim naquele sofrimento da pessoa. Não seria isso um ato de misericórdia? Eu não estaria, poxa vida, ela está sofrendo tanto. É amor eu desligar esse aparelho, é amor eu antecipar esse sofrimento. E daí, eu estava lendo algo hoje sobre, algumas pessoas já devem, que estão aqui assistindo ou que vão assistir depois, já devem conhecer a história. Mas eu vou citar porque
eu confesso que eu não lembrava dessa história, se eu já li, eu não lembrava. Que Chico Xavier, né, durante muitos e muitos anos da vida dele, ele ia até a casa de uma senhora ajudar a dar banho no filho dela, a dar comida, a limpar o quartinho, a trocar o filho, porque o filho dessa senhora não tinha condições nenhuma. Ele era alienado mentalmente, fisicamente, não tinha condições nenhuma de movimentação. Então o Chico ia todas as vezes na casa dessa senhora durante muitos anos da vida dele, né? Em certa vez, o grupo de pessoas que o acompanhavam fez a seguinte pergunta para o Chico, né? O Chico, então, não seria amor? Por que você vem toda hora ajudar? Olha a trabalheira que essa mãe está tendo. E troca o filho, e dá comida para o filho, e vira a pessoa, e limpa tudo, limpa o quartinho, limpa a fralda. Por que você, nesse caso específico, a eutanásia não seria algo de amor? Né? E Chico responde para essas pessoas que estavam com ele que esse homem que estava ali debilitado, com as suas paralisias, totalmente alienado ao que acontecia ao redor na vida dele, em outra encarnação, ele tinha sido uma pessoa autoritária, com mandos e desmandos para pôr fim na vida de outros. Então, ele não foi uma pessoa tão agradável, tanto que ele angariou para si diversos inimigos. E ao desencarnar, esse homem, ele começou a ser perseguido por todos aqueles que, enquanto em vida, ele tirou a vida ou fez mal. Então, ele não teve um minuto sequer de sossego no plano espiritual, de tanta obsessão daqueles para quem ele prejudicou. Logo, ao reencarnar nessas condições, deficiente, deformado, os obsessores não mais conseguiam identificá-lo. Então, o ato de amor de Deus para que ele pudesse ter um tempo de perseguição, né, dessas obsessões, né, dessas perseguições àqueles que ele assassinou, foi vir totalmente deformado. Então, isso foi amor. Quanto mais tempo ele passasse na Terra encarnado nessas condições, mais tempo teriam as suas vítimas de entenderem que aquilo já foi, de que a vida segue, ou até mesmo de reencarnarem, e se eles estivessem nesse tempo reencarnado, não, cada um seguiria a sua Teria vida. memória. Não teria memória, porque a gente tem o benefício, né, do esquecimento. Então, se ele terminasse, utilizasse a eutanásia para pôr fim àquele sofrimento naquele instante, não teria se completado todo esse ciclo de resgate, de proteção para aquele espírito. Então, eu queria que você destrinchasse um pouco com outros exemplos que eu tenho certeza que você tem para trazer para a gente, né? Do porquê que a gente... Qual que é o problema da gente praticar essa eutanásia, né? Até na lei, já que você é do direito. Então, na verdade, assim, nesse caso, serviu como uma camuflagem, né? Pelo que eu pude entender. Isso. E além dessa possibilidade da camuflagem, a impossibilidade dessa pessoa, né, desse espírito, né, dessa pessoa continuar fazendo mal, também foi cessado. Porque não sai da cama, né, não tem condição de fazer mal a ninguém. Então, é um respiro. Aos olhos dos materialistas, seria assim, nossa, que bacana, vou ajudar, né? Vem disfarçada a eutanásia para algumas pessoas que são materialistas e que entendem que não há vida após a morte, após aquela situação, seria uma falsa sensação de alívio mesmo, de amor, porque eu acredito que acabou ali. Mas, na verdade, a gente sabe que é um momento necessário
para que o espírito está vivendo, né? E que esse momento foi permitido por Deus. E às vezes até solicitado pela própria pessoa. Então, assim, também é um assunto super delicado, né? Então, eu estudei um pouquinho, a gente tem assim, ó, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Em todas as situações há conflitos. Então, a eutanásia é quando você, através de medicamentos, tira a vida da pessoa. Então, a pessoa pede, olha, eu não quero mais sofrer. Então, por meio de medicamentos ou desligar Aparelho. os aparelhos, a pessoa deixa de viver. Então, esse é tido pelos estudiosos do espiritismo como um suicídio mesmo. E como um homicídio, no caso da família. Não, suicídio quando a pessoa tem possibilidade de pedir, eu não quero mais, desliga. Então ele Porque tem recebe uma alguns ajuda países que você pode, né, Sim, por assinar um exemplo, termo. exatamente, você assina um termo, e às vezes a pessoa ainda tem, por exemplo, sofre demais, sabe que vai entrar em coma e fala, eu quero que você desligue os aparelhos, ou eu quero que você dê uma injeção letal. Na Suíça, por exemplo, existe até a Suíça é um país que permite o suicídio assistido. Né? Não é eutanásia, mas é como se fosse um suicídio assistido. Então a pessoa sofre, vai até lá para poder receber o medicamento para morrer. Inclusive, isso é tão sério, né? Eles chamam de turismo do suicídio. E na Holanda, isso é tão frequente, tão sério, que alguns idosos mudam de país, de cidade de país, porque as famílias permitem o suicídio assistido, permitem a eutanásia. E não é a vontade da pessoa, mas a família permite. Quando a família desliga os aparelhos, né, por meio dos médicos, no Brasil isso é proibido, é tido como se fosse um homicídio. Né? Então a eutanásia hoje no Brasil, ela é tida como um homicídio. Você assassinou uma pessoa. É claro que assim, quando a gente fala sobre o direito, sobre as normas e a questão espiritual, nem tudo aquilo que é legal é moral. E nem tudo aquilo que é moral é legal. Hoje a eutanásia ela é proibida no nosso país. Existem projetos de lei para torná-la legal. Legal. Mas se ela vier a se tornar legal, ainda assim, espiritualmente falando, ou moralmente falando, ela é tida como um homicídio. É o mesmo caso, por exemplo, das crianças da gestação do anencéfalo, né? O bebê que nasce, entre aspas, sem cérebro. Que, na verdade, se o coração bate, se ele está se desenvolvendo a cérebro, há pouco há, mas há. Né? Há o córtex, então ele tem a possibilidade de. E o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, decidiram, por meio de jurisprudência, que o aborto do neném anencéfalo é juridicamente possível, juridicamente legal. É espiritualmente ou moralmente certo? Na concepção da visão espírita, não. Você está cessando a possibilidade daquele ser, porque se há gestação, há um espírito vinculado a ela, né? Então você está cessando a possibilidade daquele ser de evoluir no sofrimento. Uhum. Né? É a mesma coisa para a questão da eutanásia. Quando você desliga os aparelhos, você cessa a possibilidade daquele ser de evoluir nas suas provas, nas suas expressões. Inclusive no Evangelho, diz assim, né, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Então, a vida e a morte só a Deus cabe. E aí eu fui dar uma pesquisada, olha que interessante, sobre a questão deixa eu ver aqui, sobre a questão da eutanásia, né? Uhum. Os moradores eu vou arriscar falar, né? Xiangyang, na China, se encheram de esperança com uma história que em 2013 Li Zihua sofreu um acidente de carro por causa de danos causados no cérebro e ficou em coma por 5 anos. E ela acordou depois de 5 anos. Então, há diversas notícias, tá? Tem um caso muito famoso, que é do Terry Wales, também vou arriscar falar em inglês. Também um jovem
que sofreu um acidente e ficou em coma por 19 anos. E sobreviveu. 19. 19 anos, né? E ele saiu desse estado vegetativo e a recuperação foi tão impressionante, segundo os médicos, né, na reportagem que eu li, que os médicos consideraram a possibilidade de ter havido a regeneração de novos tecidos, nascimento de tecido novo cerebral, de tão impressionante que foi. E tem uma notícia que para mim é a mais impressionante, até apareceu no Fantástico em 2019, aconteceu nos Emirados Árabes. Uma mulher, em 1991, sofreu um acidente e ela protegeu o filho, que ele chamava Omar. Então, quando ela viu o ônibus vindo, ela se jogou em cima do Omar, protegendo o filho, que tinha 4 anos na época, e teve lesões graves cerebrais, e aí ela ficou em coma por 27 anos. É claro, esse coma, na verdade, é um estado de inconsciência, né? E tem a morte cerebral, que aí é uma outra situação quando os médicos afirmam que não há mais o que se fazer. E aí entra o que a gente chama de ortotanásia, mas eu já chego lá. No caso dela, ela estava em coma, então havia uma pequena onda cerebral, mas os médicos totalmente desenganaram a família. E o filho disse, não, minha mãe me salvou, eu vou até o fim. Eu vou tentar. Enquanto ela tiver isso, então ela foi entrando num estado de consciência mínima, e que na verdade ela ficou assim, só com os olhos abertos, até que um dia ela falou, Omar, o médico no Fantástico se impressionou porque ela falou, não, ele está querendo ouvir, né? É impossível, ele está querendo ouvir. Mas aí essa situação foi melhorando e ela foi regenerando e hoje ela está, na verdade ela fica acamada, mas ela fala bom dia, ela fala boa noite. Então ela teve um período de 27 anos de pura depuração espiritual, na minha concepção. Existe também uma outra situação para a gente poder perceber como é difícil, né, essa linha de escolha, que é a distanásia. A distanásia é o contrário, é manter a vida vegetativa sem benefício ao paciente. Então é aquela situação em que você não quer desligar de jeito nenhum e o médico diz, não tem jeito. Você diz, Que eu não seria vou no caso, desligar. por exemplo, da morte encefálica, né? Da Que você morte fala, não. encefálica, exatamente. Não, não vou desligar porque eu tenho esperança, porque eu vi lá no Fantástico que uma mulher ficou em coma por 27 anos, ela tinha uma pequena onda cerebral, né? Uma atividade Isso, cerebral. uma atividade cerebral, isso, a palavra certa é essa. Isso, na verdade, também acaba sendo uma crueldade para com aquele espírito, porque ele já tem condição de se desligar do corpo, mas a família não permite. E aí, desculpa os gritos É trilha das crianças, sonora. tá? Trilha sonora. E aí, inclusive tem uma história que eu ouvi numa reportagem que Chico conta que ele entrou numa sala em que havia uma pessoa em estanásia, que a família não desligava, e o corpo completamente parado, e o espírito ligado por uma tênue linha tentando se desligar, e a família não deixava, não deixava. Então até tem aqueles casos, né, de que há uma pequena melhora, a família desliga e a pessoa desencarna, né, para que haja essa possibilidade. E o equilíbrio disso, que é a ortotanásia, que é quando o médico diz, olha, infelizmente não há onda cerebral, não tem condições de nenhum tratamento que nós formos fazer vai fazer com que essa pessoa volte a viver. Então aí é legal, é juridicamente legal, inclusive no Brasil, que se desligue os aparelhos para que se amenize os sofrimentos. Mas é muito diferente da eutanásia. Na eutanásia existe grande chance da pessoa continuar a vida com muito sofrimento, diga-se de passagem, mas há essa possibilidade. Essa doença que você falou, que a A pessoa vai degenerando degenerativa, no né? corpo, ela Como é que chama chama? ELA. Ela, ELA. isso. E é uma doença bem cruel, porque assim, o cérebro continua intacto, mas o corpo da pessoa definha, né? Então a pessoa quer se comunicar e não consegue falar, mas ela está perfeita, no seu estado perfeito de pensamento. Então é uma doença bem cruel. Eu acho que deve ser assim, uma das
possibilidades de depuração no quesito. É que na verdade não tem como a gente pesar isso, né? Mas deve ser com certeza uma das depurações mais difíceis do ser humano passar. A E gente, aí, a gente abreviar, a Jane colocou aqui, é como se nós vestíssemos a toga de Deus, né? Até porque a gente exatamente. não pode, a gente não sabe qual é a hora, não sabe qual é o momento. Muitas coisas a gente resolve no esse arrependimento vem justamente nos últimos momentos da vida, né? Até a minha filha falou hoje que ontem, ela falou assim hoje de manhã, ai, tô triste porque eu terminei de assistir um documentário sobre a vida de Stephen Hawking, né? Que Aham. teve a sua sentença de morte, né? Aos 23, 24 anos, que viveria só mais 2 anos, e acabou indo até os 70 anos e foi maltratado. Ela começou a me contar, eu sei mais ou menos um pouco da vida, mas foi uma pessoa, aí ela me disse assim, que teve uma lição para ela, que ela ouviu ele dizer assim, desde o dia que eu soube que eu ia que eu ia morrer em 2 anos, cada dia da minha vida eu lidei como um bônus. Ah, então hoje é um bônus. Ganhei mais um dia de vida, é um bônus. Então eu vou fazer tudo de melhor. E ele fez o que ele fez, né, gente? Físico maravilhoso. E Exatamente. É que, na verdade, se nós conseguíssemos viver, né, como se fosse o último dia das nossas vidas, não no sentido de, tá? Falando no sentido de fazer uma reflexão interna, eu vou vou comprar um carro, não aproveitar, é vou isso, não. pegar um Falando no empréstimo no sentido de, banco, não, né? fazer tudo, Não não. nesse sentido, né, que a gente brinca, mas no sentido espiritual moral. Se nós fôssemos, todos os dias acordássemos e soubéssemos, esse é o último dia da minha vida, a gente viveria de uma forma diferente, né? Daria atenção às pequenas alegrias do dia, buscaríamos nas pequenas coisas, assim, escutaria a voz do seu filho de maneira diferente. Então, acho que a gente viveria de uma maneira muito, muito especial. E provavelmente foi isso que ele fez quando recebeu a, entre aspas, sentença de morte da medicina, né? E a gente está falando sobre a questão da medicina e tudo. Eu penso assim que o médico ele tem uma tarefa nesse plano nosso, e depois também no plano espiritual, dificílima. Dificílimo. Porque se você me perguntasse, Viviane, mas cabe a quem dizer eutanásia, ortanásio, distanásio ao médico? Então, a família vai acreditar naquilo, deve acreditar naquilo que o médico diz. Então, os médicos são, acho que deve ser Responsabilidade. exatamente uma responsabilidade tremenda, né? E, por exemplo, eu estava conversando sobre a questão da legislação, do que é permitido ou não, e da questão da moral, né? Até uma das coisas que me questionavam muito, e que me questionam ainda, na época que eu era professora, sobre a questão, por exemplo, do estupro, do aborto, né? Quando a mulher é estuprada e engravida, a mulher, juridicamente, ela pode abortar. Espiritualmente, é uma questão de Infelizmente. livre-arbítrio, no caso. Aí a legislação permite que seja uma questão de livre-arbítrio, né? Juridicamente e moral, espiritualmente. E Mas aí já é uma espiritualmente. outra, uma outra questão. Voltando para a questão do anencefalo, olha só que legal essa reportagem. Uma mãe de uma criança também diz feto anencefalo, o médico sugeriu aborto e ela não quis. Não vou abortar. Hoje as crianças, hoje não, isso aqui foi, a notícia foi de 2012, tá? A criança já com 2 anos vive em estado vegetativo, mas vive. Então, é a oportunidade que essa mãe deu a essa criança de depurar o seu espírito. E se a Outras gente situações. usar esse seu caso aí e lembrar daquele homem que Chico ia lá e ajudava, nem que ele esteja só encarnado dessa forma para ser protegido dos seus algozes, já é a coisa mais linda que essa mãe fez de deixar esse espírito nessa Exatamente. condição. Ela está protegendo de uma perseguição eterna que essa alma Exatamente. Não, e protegendo também dessa alma fazer coisas piores, né? Se sim, ele não tivesse preparado, por exemplo, porque os desígnios de Deus a gente não sabe. Numa outra reportagem, a mãe também quis levar a gravidez até o final, a criança nasceu
faleceu. Ela doou 33 litros de leite materno. E Olha, os órgãos do bebê também foram doados, né? Então, na verdade, são bens que a gente pode fazer inimagináveis. Não só para quem acredita na questão da matéria, é um exemplo, mas não só na questão da matéria, né? Você sabe, eu precisei de leite materno por muito né? tempo, né? De doação de leite materno. É dificílimo, é ouro. Leite materno, para doação de leite materno é ouro. Sempre foi, eu não sabia, aprendi e sempre vai ser. Então ela teve essa possibilidade de ajudar. Então essas coisas, essas pequenas questões, elas vão depurando a nossa alma. Né? São possibilidades de depuração da alma. E então, na verdade, a eutanásia, ela é tida como algo, embora em alguns países juridicamente possíveis, como se fosse mesmo um homicídio, né? Um assassinato, vamos dizer assim. Aos olhos de Deus, né? Disfarçar, aos olhos de Deus, sim. Disfarçado para quem é materialista, disfarçado de De, bondade, de amor, como você colocou, né? é, Poxa, estou tendo piedade, olha como eu sou bom. Mas é que as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm esse conhecimento. é. Então, quase chegando ao fim desse capítulo, para a gente fazer uma amarração, né? Da bem-aventurança das aflições, tanto as nossas, quanto o bem sofrer, aceitar essas dores, se amar, amar o próximo na questão de ter compaixão e de deixá-lo, de ter um novo olhar sobre essa dor desse espírito que, no caso, está sem o cérebro ou está acamado. Nós não somos Deus. Nós não sabemos o tempo dele. Ah, mas ele vai parar de sofrer. Quem falou? Né? Onde está colocado isso? Então, esse olhar você resumiu naquele outro item, né? Amor sempre. Como é que você colocou? Que você resumiria? Não, eu Ame. li, né, a Tema, frase. A vida toda deve ser um ato de amor. a Eu, vida eu, eu, toda. a vida toda. Engraçado que me lembrei de uma situação agora para a gente finalizar sobre a questão do amor, né? Para alguns alunos eu dizia assim, trabalhando a questão de introdução ao estudo do direito, eu dizia assim, olha, se existisse amor, não estou falando desse amor que você sente ali pelo seu namorado, desse amor que você sente, não, estou falando de amor incondicional, amor de Cristo, tá? Se existisse de fato amor, você não estaria sentado nessa cadeira estudando. Não teria que ter leis para mostrar até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Posso abortar? Não posso abortar? Posso terminar com a vida da pessoa? Não posso. Se o amor de fato existisse, aquele com entendimento de Jesus, nós não precisaríamos disso. E eu assisti as lives do Trilha sobre esse capítulo e eu percebi assim que, na verdade, o evangelho inteiro é difícil de seguir, né? No momento que a gente vive, para algumas pessoas, pelo menos para mim seguir na prática, né? E Para eu acho que todos esse nós. capítulo eu acho que esse capítulo é um dos mais complicados, né? Vocês bem sofrer, né? Então, para poder é uma das coisas mais difíceis. Você amar de maneira incondicional e entendendo que o fato de você deixar com que aquela pessoa sofra é um ato de amor e não de crueldade, é muito complicado, é muito difícil, em especial para a grande maioria das pessoas. Não estou falando assim de quem não é espírita, tá? Estou falando de quem é materialista ou não, independente de Aham. religião, de credo, não importa, mas é para a maioria das pessoas que é materialista, que é outra palavra que eu quero dizer assim, que é coisa imediata, bom, enfim, que quer Imediatista. imediatista, né? Quem é materialista, quem é imediatista, é muito difícil você viver essa situação, né? Do bem sofrer. É muito Então, difícil. assim, foi muito gostoso ter estudado com vocês esse capítulo todo, porque a gente vai, como vocês falaram em outras lives, né? De vez em quando a gente se pega, opa, tô reclamando, né? Então, assim,
Então, Várias foi muito vezes, né? interessante. Eu queria até. Você não tinha deixado eu falar oi, né? Boa noite, mas boa noite. Então é isso. Então, Dizer, então não, você e faz o dizer assim seguinte, que. você encerra. Fala boa noite no final, né? Não, mas dizer assim que foi muito bacana, foi muito bom poder participar, fiquei contente de poder participar. É a segunda vez que eu participo aqui, nunca tinha participado pelo Trilha. Na verdade, até para poder ajudar o amigo Meu. Miron, né? Eu pensei tanto nele, estudando essa questão do coma, né, do coma induzido, do que será que está acontecendo com ele, né? E com certeza por merecimento ele vem melhorando, e também na piora também é por merecimento, porque o mal sofrer é merecimento, desculpa, o mal sofrer não, o sofrer Não é sofreram. merecimento, não cabe a nós julgarmos, né? Mas eu lembrei tanto dele hoje, querer É. e deixar aqui o meu agradecimento por poder participar, dizer que está muito bacana, estão muito bacanas os estudos, que faz com que a gente pense, e que a gente tem que viver dessa forma mesmo, acordando todos os dias dizendo, hoje vai ser o É um melhor dia da minha bônus. vida porque um bônus, né? E é de fato um bônus. Então, o que eu vou fazer de bacana para melhorar a vida do meu companheiro, para melhorar a vida da minha família, para melhorar. Olha lá, a Jane está dizendo que ele está consciente, né? Ah, eu fiquei tão contente com essa notícia, eu fiquei sabendo no final de semana, né? E aí ele vai poder. Até algum seguidor nosso perguntou ali no Store, não deu tempo de eu responder. No Store, no Direct, não deu tempo de eu responder. Ele já tá assim. Agora eu tô assim, 20 dias em coma induzido. Também pensei, né, Jane? Nós Isso. pensamos, agora ele tem que vir e contar tudo pra gente o que aconteceu Exata, nossa, mas no você plano tirou as palavras da espiritual. minha boca. Ele vai Assim que ele trazer muito conseguir voltar, ensinamento. ele vai ter que se esforçar bastante, porque agora vai ser uma outra fase, na verdade, né? É um nascer de novo. Aprender a falar, aprender a andar, é um nascer de novo. E assim que, ainda mais que ele fez tracostomia, mas assim que ele conseguir essa possibilidade ele vai ter muita história para contar, né? Eu É, também, Jane, estou super curiosa para saber. Eu penso mas eu tenho certeza absoluta que para ele, para a alma, para o espírito dele, foi muito engrandecedor, né? gente, E a experiência dele vai ser preciso também. falar oi pro meu filho, que ele entrou, deve fazer mais de 3 meses que eu não vejo, algo assim. Oi, filho, tudo bom? Saudade, né? Mãe coruja. Eu também vi, mãe, lógico, com certeza, né? Você falou de mãe coruja, esse Omar e esse carinho que a mãe teve, né? É, Durante que a mãe teve, esse cuidado de proteger o Omar, ele retribuiu durante esses 27 anos, né? E eu achei tão mesmo. incrível, a primeira palavra que ela falou foi Omar. E ele falou pro médico, o médico não acreditou, então eu achei incrível. É o amor de mãe, né? Esse carinho e o amor de filho também, né? Que certamente as orações e a força dele, físio, fono, tudo que ele proporcionou à mãe, claro, tratamentos em outros países também, É, que minimizaram a dor dela, né? Então também tem essa parte. Mas enfim, eu fico muito feliz de poder participar e a gente é que estamos aí. Quando agradece. precisar, Como a Jane disse, você é de casa e como ainda haverá muito tempo de recuperação do nosso amigo, então você já está convocada para algumas outras e para a gente aprender junto a desenvolver esse amor aí incondicional, como você disse, que é aquele que a gente tem que praticar todos os dias, que esse capítulo vem como um chamado para que a gente exercite o amor ao próximo, a nós mesmos e o amor incondicional, né? E agradecida. Boa noite a todos que participaram com a gente e principalmente a você que fez esse estudo assim profundo, eutanásia, ortotanásia, dystonia, etc, e que esclareceu muito para nossa vida, né? Em como pensar diferente. Tá bom? tá certo. Tá joia, então. Boa Então, noite. um beijo, boa noite, gente. Tchau, Beijo. tchau.